30 de junho. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Piraci Oliveira comentando a posição do Tribunal Superior do Trabalho com relação a dois importantes temas da reforma trabalhista. O plenário da Câmara aprovou no último dia 25 de junho o projeto de lei complementar que permite a readmissão das empresas excluídas do Simples Nacional. Acompanhe as explicações do advogado Marcos Tavares Leite. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o jornalista da Rede Bandeirantes de Rádio e TV, Fábio Panunzio, que falou sobre tendências dos cenários econômico e político brasileiros. Estamos no ar. Diante da controvertida aprovação, depois veto, sobre a participação de micro e pequenas empresas optantes do Simples no Programa de Regularização Tributária, o chamado PERT, especificamente para as questões e os tributos relativos ao Simples Nacional, alertávamos que mesmo com a queda do veto, como a legislação só permitiria muito depois a adesão dessas micro e pequenas empresas a esse programa, muitas ficariam proibidas de aderir ao Simples Nacional no ano de 2018. Com isso, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei complementar que permite, portanto, às empresas optantes do Simples Nacional, ou melhor, às micro e pequenas empresas que se regularizarem nessa questão tributária, que possam optar pelo Simples de forma retroativa a janeiro de 2018. Naquele momento, então, nós tínhamos uma absoluta insegurança jurídica, que faria com que muitas empresas estivessem fadadas, inclusive, à informalidade. Felizmente, esse projeto de lei, que é de 2018, foi aprovado de maneira rápida e agora será encaminhado ao Senado Federal. Esperamos que no Senado também seja aprovado e haja a sanção presidencial, de maneira, então, que as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional se regularizem e, com essa regularização, possam ser optantes do Simples e pagar os tributos dentro do Simples Nacional de forma retroativa a 1º de janeiro de 2018. Praticamente um ano da publicação da reforma trabalhista, 6 ou 7 meses de vigência da nova lei. Deveríamos estar já num cenário um pouco mais seguro, mas diante da incerteza, da insegurança dos julgados, a situação é menos produtiva do que gostaríamos. Na primeira instância, no primeiro grau de julgamentos, as decisões relativas à reforma trabalhista são ainda incongruentes, à la carte. Os tribunais começam a ter algum tipo de consolidação, mas ainda assim há posicionamentos muito divergentes para assuntos similares. O TST e o Supremo Tribunal Federal ainda não se posicionaram sobre nenhum caso concreto. No Supremo Tribunal Federal há algumas ADINs tratando de custas e sucumbência, mas que não chegaram ao seu fim ainda. Teremos, durante o ano de 2018 e 2019, a reconstrução da jurisprudência trabalhista e bem sabemos que dela depende o entendimento e a segurança das relações de emprego. Muito bem, nesse programa chamo a atenção para o primeiro posicionamento tomado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não é uma decisão, não é uma jurisprudência, mas é um posicionamento administrativo. Por intermédio da Instrução Normativa 41 de 2018, de 21 de junho último agora, o Tribunal Superior do Trabalho, na reunião dos seus principais membros, trouxe um entendimento acerca do tempo de vigência da reforma trabalhista. Então, por estranho que possa parecer, havia diversos posicionamentos quanto a se aplicaria as regras aos contratos vigentes, se a questão de sucumbência era auto-aplicável, para que processos, enfim, já temos alguns pontos consolidados pelo TST. Vamos aos principais. 1. A reforma trabalhista se aplica integralmente para todos os contratos de trabalho, independente de quando foram iniciados.
Havia quem entendesse que a nova lei só seria aplicável para contratos de trabalho firmado depois de 11 de novembro de 2017. Por esdrúxula que possa parecer, era uma corrente que tinha muitos seguidores. Agora está sedimentado. Toda a reforma se aplica às relações de emprego existentes, independentemente de quando foram iniciadas. O segundo ponto, extremamente relevante também, que traz uma certa segurança para as relações que se extinguiram em especial, é relativa a custas e honorários advocatícios. Então ficou estabelecido por entendimento do TST que as novas regras de sucumbência, de custas e de condenação por má-fé trazidas pela reforma trabalhista só podem ser aplicados aos processos que tiveram início a contar de 11 de 11 de 2017. Portanto, processos distribuídos antes da vigência da reforma continuam sob égide da lei antiga. Processos distribuídos após a vigência dela, de novo, 11 de 11 de 2017, já gozarão da aplicação das regras, em especial de sucumbência e das condenações de má-fé. Isso é extremamente relevante porque só a sucumbência muda a relação de forças, muda o panorama dos processos de forma drástica. E tão drástica ela é que, bem sabemos, houve uma redução por volta de 50% do número de novos processos. Portanto, hoje temos metade dos novos processos exatamente em razão da questão da sucumbência, que agora está normatizado. Só se aplica para processos pós-reforma. Lembrando que sucumbência é aquele custo imposto à parte derrotada de pagar o advogado da parte vencida e as custas processuais, algo que vai entre 10% e 15% do total do processo, portanto, bastante significativo. Nos próximos programas traremos as atualizações que nascerão dos posicionamentos jurisprudenciais, em especial do TST e do Supremo. Por ora, há pontos ainda nebulosos, mas nós vamos ganhando corpo e a reforma vai se concretizando como um grande avanço para a sociedade como um todo. Até o próximo programa. No último dia 21 de junho, foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no plenário Juscelino Kubitschek, sessão solene, onde foi outorgado o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao deputado estadual Campos Machado. Sua atuação prioriza as áreas da segurança, do emprego, da educação e do acesso à justiça do cidadão. São ao todo mais de 300 projetos de lei em tramitação e cerca de 90 leis aprovadas. Tudo que o Campos fez para São Paulo e pelo Brasil já está sendo reconhecido por toda a nossa classe, os advogados. Aqui, sem dúvida, represento mais uma vez a OAB São Paulo, mas pela sociedade. É um momento que se faz homenagem a um homem que tem uma história no estado de São Paulo. Praticamente todos os municípios do estado de São Paulo já tiveram a presença física do deputado Campos Machado. Sucessivos mandatos, mas com uma carreira tão longa, uma carreira transparente, limpa, de qualidade. Um homem que sempre trabalhou com visão de futuro, com planejamento, com foco e com muito envolvimento. É a vitória da luta, da coragem, de sempre acreditar que a gente pode ir para frente, não dá para caminhar para trás. E que a vida, como eu dizia há pouco, não é só flores, é espinhos. E o perfume das pétalas tem que sempre sobressair acima da dor dos espinhos. Entrevista da semana. Qual é o cenário político que nos espera, a nível federal, a nível estadual? Quais são as dúvidas, quais são as grandes indagações, os rumos e os desafios? Para falar sobre o tema, temos o privilégio de estar recebendo Fábio Panunzio, jornalista e âncora da TV Bandeirantes, que nos honra
com a sua participação. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Zé Cura. É uma honra estar falando para um público tão distinto quanto o do programa de vocês. Olha, eu diria que o cenário hoje, em todas as áreas, se a gente pegar a política, a economia, a tensão social, eu acho que tem 3 palavras que qualificam e caracterizam muito bem: instabilidade, imprevisibilidade e imponderabilidade. Porque, na verdade, é o seguinte, é muito difícil, nós já estamos praticamente na antevéspera da eleição, a campanha daqui a pouco mais de um mês vai ser aberta, né, a parte, digamos, visível da campanha, e hoje nenhum cientista político do país, nenhum sociólogo, nenhum palpiteiro, nenhum especialista pode dizer com certeza o que espera a gente ao final do mês de outubro, né? Quais são os reflexos disso? São muito ruins. A gente vê aí que o país atravessa uma onda grande de instabilidades, um governo muito fraco, dependente demais de um Congresso que já é refratário, que deixou incompleta uma agenda de reformas. O país vai ter que encarar isso aí pela frente. E a gente já vê isso começar a produzir prejuízo de grande monta. Por exemplo, o Banco Central, a cada repique do dólar, tem que gastar 10, 20, 30 bilhões das reservas para poder conter os movimentos especulativos. E a gente sabe que uma parte deles está vinculada não a questões estruturais, como a taxa de juros americana, está ligada a fatores políticos conjunturais. E esses do fatores, Brasil. Do Brasil, exatamente. A imprevisibilidade é justamente isso, porque hoje ninguém tem ideia de quem é que estará na reta final dessa campanha. O quadro é tão instável que a gente sabe sequer quem serão os candidatos. Por quê? Uma das candidaturas, talvez a mais importante delas, está judicializada e não deve acontecer. No centro político há uma fragmentação muito complicada de resolver. E o candidato, que seria aquele para o qual convergiria esse movimento que tende ao centro, não decola. Por quê? Há um cansaço do eleitor com relação a fórmulas já testadas, né? Ao mesmo tempo, você tem um quadro que muitas vezes chega muito próximo da ruptura social. Foi o que a gente viu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, né? Ela gerou um prejuízo grande para a economia e ela colocou em risco, inclusive, a nossa segurança institucional. E continua colocando. E continua colocando porque a ameaça está pairando no horizonte. Quer dizer, o governo não conseguiu efetivar aquilo com que se comprometeu. Há um movimento de insatisfação aí, se pode sentir isso aí crepitando pelo país. Então a gente não sabe nem qual é o quadro que a gente enfrenta daqui até a abertura da campanha, muito menos quem é que vai chegar à reta final. Na sua avaliação, essa instabilidade política, você analisaria como uma repulsa, uma indignação à classe política como um todo? De até chegando às vezes de ser uma forma injusta, porque ser uma classe política sem democracia não há outro caminho. Qual é a tua análise desse cenário? A primeira é que é preciso, antes de responder essa pergunta, elaborar um axioma. Assim, a política é uma atividade nobre. Sem dúvida. A saída é por intermédio dela. Não existe outro caminho para organizar as energias na sociedade. Isto posto, é preciso dizer que a política brasileira ela representou muito mal a vontade do eleitor ao longo dos últimos anos. Desde sempre. Não vou nem voltar lá no período de ditadura militar, porque ali havia uma desconexão completa. Mas depois disso houve muita frustração. Houve frustração, eu não digo com relação à estabilização da economia, porque isso foi conseguido efetivamente, apesar dos nossos tropeços. Mas houve uma insatisfação, primeiro, com o nível de corrupção, que é altíssimo no Brasil, com o nível de eficiência, com o nível de responsividade da máquina pública, né? De efetividade, porque não se consegue resolver a logística, não se consegue resolver o hospital, a escola é uma porcaria, e aí o cidadão vai acumulando uma série de tensões, ele não tem como extravasar isso. De indignações. De indignações. Tensões e indignações, né? Isso seria feito pela via da política. Mas também não existe uma correspondência imediata entre a vontade de renovar e a renovação efetivamente alcançada. Os anos de crise são anos de baixa renovação, por mais incrível que pareça. Então é isso que faz colocar um outro elemento no horizonte. Por exemplo, além de quem vai ganhar a eleição, é isso que mexe com o dólar hoje, tem uma outra pergunta que ainda não é possível responder. Que Congresso nós vamos ter? Sem dúvida. Porque o absenteísmo deve ser muito grande nessa eleição. Se a promessa for cumprida e se puder usar o cenário, por exemplo, da eleição no Amazonas ou outras pequenas eleições que foram realizadas no país, o nível de abstenção é maior do que os votos conquistados pelo candidato mais votado. O que é um perigo à própria democracia. Muito grande.
porque a gente ouve assim o desespero da população premida pela falta de segurança, por essa ausência de resposta do Estado em vários setores. Esse cidadão tende a caminhar sempre na direção da solução pelas próprias mãos. É por isso que a gente vê hoje aí tanta gente clamando pela intervenção militar, por soluções militares para todos os problemas. Ah, se o porteiro do prédio não funcionou bem, chama a polícia. Se o deputado não funcionou bem, chama o exército. E essa onda de indignações está transformando a polícia numa espécie de atividade que simbolicamente não tem valor nenhum, mas ela é a única atividade capaz de nos redimir. Então aí é um conflito natural. Agora, a solução disso, que isso é resultado de um processo de entropia, né, de desgaste de energias que vêm há muito tempo sendo mal utilizadas, isso tudo faz com que a gente enfrente mesmo, acho que como nunca na história, o risco de uma ruptura no campo político. Como é que isso vai acontecer? Na democracia se faz através do voto, através da urna. Agora, fora da democracia se faz como a gente tem visto, fazendo piquete em estrada, queimando pneu, clamando pela luta armada, pela volta dos militares. E é esse o cenário onde a gente está se enfiando. Agora, uma grande parte das pessoas que participaram desses piquetes ou dessas iniciativas não sabem o que representa, o que significa ou viveram uma intervenção militar, uma ditadura, etc. A sua avaliação é que isso é pelo desconhecimento das consequências que isso pode trazer, ou é realmente eles querem uma mudança de regime, uma quebra do status quo? Olha, essa onda dessa nova direita brasileira, ela despertou junto com o movimento de indignação promovido pelas esquerdas, que foi o movimento Passe Livre. Sim. Naquele momento, a direita não tinha voz, ela estava envergonhada. Sim. A direita estava misturada à população e se associava em alguns momentos à esquerda, porque os clamores são comuns. Mas, de repente, ela surgiu muito forte e ela ganhou voz e corpo. Por quê? Porque tem um candidato que representa estritamente esse pensamento da extrema-direita, que é o Bolsonaro. Quando você tem alguém que vem da caserna, que vive clamando pela volta da caserna, que chama torturadores condenados pela justiça brasileira de heróis nacionais. Então você começa a estabelecer um caminho para que essas manifestações acabem ganhando corpo. E eu acho que foi o que aconteceu no Brasil. Mas eu atribuo esse choro todo antidemocrático ao desespero mesmo das pessoas, sabe? Elas não têm a quem recorrer, então o que elas pensam? Eu vou para o lado da força, eu vou para quem pode me proteger. E como nas democracias o Estado detém o monopólio da violência legítima, é atrás dessa violência que eles correm, em nome do Estado. Um Estado que provém um exército, que seria o grande interventor. Felizmente, isso não encontra eco nas Forças Armadas, né? Porque se encontrasse, a gente tem uma situação horrorosa no Brasil hoje. Essa eleição será completamente diferente das eleições anteriores. Quais seriam os principais pontos que você destacaria nessa mudança de quadro eleitoral? Bom, primeiro o financiamento. Ele cria uma nova estrutura nas campanhas. Ele vai ser primariamente feito pelo setor público, com essa bolsa de 1 bilhão e 700 milhões. Só que esse dinheiro é um dinheiro pequeno. Os políticos não estão acostumados a pouco dinheiro. E se a conta ficar nisso, vai ser uma grande vantagem para o Brasil, porque só da Petrobras, nas últimas eleições, o prejuízo foi de 6 bilhões de dólares. Então, sim, claro. Né, bem maior. Muito maior. O custo da corrupção é muito mais caro. Então, sob esse ponto de vista, o financiamento estatal é bom. O preço da democracia é sempre barato. Muito mais barato do que o preço da corrupção. Claro. Isso sem dúvida, né? Agora, resta saber como é que vai ser feita a complementação, porque os gastos provavelmente vão ficar fora daquilo, porque isso é tradição no Brasil. É assim desde o Império. Sim. Então, o elemento que não está fechado ainda é de onde virá esse dinheiro, o dinheiro suplementar. Antes vinha da corrupção e das empreiteiras, como a gente viu. Nas eleições retrasadas, vieram da publicidade, né? Que criou condutos para que a ilegalidade pudesse fazer esse financiamento paralelo. Mas e agora? Os financiadores convencionais, costumeiros, ou estão presos ou estão acanhados. Ou não participarão. Não participarão. Não participarão mais pelo Caixa 2, porque já viram que, assim, né, nós tivemos maiores empreiteiros do país presos durante muito tempo, alguns ainda continuam na cadeia, isso realmente os assusta. Quem é que sobra para financiar isso? Só para lembrar,
teme-se pelo crime organizado, que ele pode fazer. As investidas do crime organizado não têm sido tímidas. A nossa organização do crime se parece muito hoje com aquilo que depois acabou redundando na Colômbia do Pablo Escobar. É verdade. Aqui você não tem o empresário, o grande dono do cartel, porque a vocação do Brasil no mercado do narcotráfico é de elemento de passagem, por enquanto, né? Então você não tem grandes senhores, barões da coca, essa coisa toda. Mas você tem nas comunidades pobres do Rio, quase todas dominadas por milícias, um ambiente coativo onde o candidato não pode ir, a não ser que ele tenha a bênção da milícia. E para isso ele tem que ter feito algum compromisso com o crime organizado. Então isso coloca em risco seriamente as nossas instituições. Isso pode abrir a porta para que a gente se transforme efetivamente numa narco-república no futuro, né? E a gente não tem visto resultado desse trabalho de tentativa de debelar, de mitigar as ações do crime organizado. Pelo contrário. Ele só vem crescendo. A despeito de o Estado estar usando todo o seu poderio Sim. na tentativa de mitigá-lo. Então, é verdade. Isso cria uma sensação de que o Estado está perdendo a guerra. E é isso que faz com que o eleitor, o cidadão comum, entre em desespero. Porque o sujeito que mora numa comunidade qualquer, que está lá com o traficante abolindo a Constituição, né? E o olheiro estabelecendo o horário em que ele vai poder chegar e sair, o toque de recolher, ele não tem a quem apelar. A polícia não vai, quando vai é para tomar um dinheiro, né? E quando chega, ou é para matar os inocentes, ou é para recolher os cadáveres da guerra dos dois lados. Agora, se compararmos essa eleição, que será curta, será diferente das anteriores pelo financiamento, com o resto do mundo, qual a sua avaliação? O resto do mundo deu uma guinada à direita, né? Essa década é uma década marcada pelo recrudescimento desses fenômenos da xenofobia, da volta do nacionalismo. Agora, isso já encontra espaço também na economia, com essa política de sobretaxas do governo dos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um período de volta ao passado. Aí nós estamos vivendo uma guerra comercial entre os blocos mundiais. Ainda mais esse problema, né, que vai afetar profundamente países que produzem commodities, como é o caso do Brasil. Que é já o caso afetando. brasileiro. O que ajuda a criar mais dúvidas ainda. E olha, eu não estou querendo construir aqui um cenário pessimista. Claro que não. Eu sei que os empresários, todos que estão nos ouvindo agora, precisam de uma infusão de otimismo. Agora, nós temos uma pedreira pela frente nos próximos meses para enfrentar. Está tudo indefinido. O mundo não está muito melhor do que o Brasil, né? Quando a gente vê, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, que parece um insano completo, separando pais de filhos, colocando crianças em campos de concentração, parece que o mundo está retomando assim, o pior dos períodos que já viveu, né? De violência verbal extrema, de instabilidade econômica extrema, a volta, assim, o New Deal acabou, o Big Stick está de volta, porque agora ou o sujeito se enquadra, as relações bilaterais são muito movidas por isso, pela força bruta, né? Sim. E então, isso tudo projeta esse quadro que eu estou dizendo, um quadro de indefinição. Eu duvido que hoje alguém possa atravessar essa neblina que nos separa do horizonte próximo, 5, 10 anos, e fazer uma previsão que seja uma previsão assertiva e confiável. Tudo hoje que a gente pode ver é dúvida, na minha opinião. Fábio Parnons, nós agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo, mas chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito essa oportunidade, muito importante. Prezo muito o fato de poder estar aqui. E eu queria deixar uma mensagem de otimismo. É óbvio que essa situação vai ser resolvida em algum momento. Claro. Para nós, a hora da resolução está chegando. Essa hora é o mês de outubro. Então, o melhor que a gente pode fazer para contribuir com essa solução é valorizar o voto. Não é anular o voto ou deixar de comparecer à urna, porque isso abre espaço para qualquer um. E a gente, quando deixa de votar, a gente está delegando a outro que escolha pela gente. Essa pessoa não é tão competente quanto a gente mesmo para fazer essa escolha por nós. Então, valorize o voto, não deixe de votar, não adianta voto nulo, não adianta nada, não serve para nada. E boa sorte para todos nós, né? Que nós vamos precisar. Fábio Parnons, agradecemos mais uma vez a sua participação, mas eu não poderia deixar de dizer que nós endossamos plenamente a importância do voto
vote, escolha seu candidato, vote. E a democracia, se não é o melhor regime do mundo, é o melhor que nós temos hoje disponível. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!